Vamos meditar um pouco mais na palavra de Deus. Vamos aprender um pouquinho nessa tarde, nesta oportunidade, sobre jugo desigual. O que se entende por um jugo desigual? Quando se fala de jugo desigual, nós pensamos de quem vem na igreja e de quem não vem. Quem é batizado nas águas e quem não é. Quem acredita na existência de Deus ou quem não acredita. Quando, na verdade, jugo desigual vai muito além do que nós podemos pensar. O apóstolo São Paulo, dizendo aqui, segundo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 14, a seguir ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça como a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O profeta de Deus diz, levando o Velho Testamento, como também essa Escritura em consideração, que sob circunstância alguma, um moço deveria se casar com uma moça se casar com um moço, se não tem plena certeza que ela tem um novo nascimento. Não importa se frequenta o mesmo lugar, não importa se vem junto ao mesmo local, mas a questão é o novo nascimento. A questão é o Espírito Santo na alma. Pois Deus não dá o Espírito Santo a uma pessoa sem primeiro conhecê-lo e experimentá-lo. E isto através de um caráter refinado pelo Espírito Santo. Então, por isso que ele diz que antes de você olhar a beleza de uma pessoa para um casamento ou para um compromisso, que a palavra jugo quer dizer estar juntos, submisso a alguma obrigação. Por isso diz aqui, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O que concórdia, né? Que sociedade tem a justiça como a injustiça. Então, quando se fala de jugo, é algo, uma pessoa que você submete a uma sociedade, seja de convivência, de negócio, seja qualquer for o tipo de coisas que vocês vão fazer junto. Então, isso tem que haver em ambas as partes o Espírito Santo. Não quer dizer que uma pessoa que tem o Espírito Santo não vai cometer erros, não vai ter problemas, não vai ter dificuldades. Mas a diferença de quem tem para quem não tem é que a palavra sempre será o tema final de todas as discussões e de todo o assunto que for colocado em pauta. Pois o Espírito Santo sempre se submete à sua palavra. Porque foi ele que ungiu homens para que escrevesse a Bíblia Sagrada. E ele reconhece o que ele escreveu. Então, nunca, em hipótese alguma, você deveria unir-se a uma pessoa, seja no conjugal, uma vida a dois, ou uma sociedade de negócios, ou qualquer tipo de empreendimento com uma pessoa, se ele não tem o novo nascimento, se ele não tem o Espírito Santo. Pois você vai estar em sociedade. E se você tem o Espírito Santo, você foi justificado. E a Bíblia diz que sociedade tem a justiça com a injustiça. E você terá que ter comunhão com essa pessoa. Você vai ter que partilhar os assuntos, partilhar problemas. E diz que comunhão tem a luz com as trevas. Pois você tem a luz, você tem a palavra. E a pessoa não tem. Um está em luz, outro está em trevas. São João capítulo 1 diz que Jesus é a luz que veio ao mundo, que alumia todos os homens. E um tem Jesus e o outro não tem.
Então você sempre haverá guerra, distúrbios que não poderá nunca chegar a uma decisão final, porque um puxará para um lado e outro puxará para o outro. E que comunhão há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Uma pessoa pode ser fiel em parte em muitas coisas, mas a parte mais importante da sua fidelidade é com Deus e com a sua palavra. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque se a pessoa tem o novo nascimento, tem Cristo na vida dele, ele se tornou o templo do Espírito Santo. Pois dentro dessa parte humana, desse estado físico, há um estado espiritual, há um homem espiritual. E a natureza deste homem espiritual é a nossa alma. E essa alma recebeu Cristo, ela recebeu uma mudança, ela passou por uma nova natureza. E agora você se tornou o templo do Deus vivente. Deus habita aí dentro. Agora, como você vai viver em acordo? Como você vai viver em comunhão? Como alguém que nunca terá a graça de ter a mesma visão, o mesmo entendimento, a mesma fidelidade e a mesma comunhão que você. Com certeza, se unindo-se em Cristo, seja em qual aspecto, Paulo diz, todavia tereis tribulações, imagina você fora de Cristo. É um tiro no escuro. E para ser sincero, com o olho fechado. Quando você poderia fazer tudo de olho aberto. Sem pressa e esperando em Deus. Agora, não julgamos uma pessoa porque não vem a esse local, não é de Deus. Ou porque vem recentemente, não é de Deus. Mas a questão é o novo nascimento. Nunca fiz-se porque uma pessoa passou a vir à igreja, porque mostra algum aspecto de cristão, porque foi batizado, porque tomou a comunhão, porque praticou o ato de lava-pés. Muitos já têm vindo e feito isto, e apenas cumprido seus objetivos, e depois ido embora. Mas o que você tem que ver é se essa pessoa tem ou não tem o novo nascimento. E a prova final, se ela tem ou não tem, apresente-lhe a palavra. Corrige-o com a palavra. Se há Espírito aí dentro, dirá amém. Não apenas com as palavras, mas com as suas atitudes. Deus os abençoe, em nome de Jesus.